Saúde dos amados ouvintes que estão nessa casa, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde para todos. Estou aqui mais uma tarde para trazer algo da parte do Senhor para o seu coração, onde eu estarei lendo aqui Jeremias 18, que fala o vaso do oleiro, com o tema Deus não despreza o vaso. Amém? Você acredita? Em nome de Jesus. Vamos lá para a leitura. Palavra de Deus do Senhor que veio a Jeremias orientando: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberei as minhas mensagens. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava consertando na confecção da sua obra sobre uma roda de madeira. Com todo o barro que estava formando, estragou-se as suas mãos, e ele refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Então o Senhor dirigiu a sua palavra, dizendo: Para acaso não poderei eu refazer de vós como fez este modesto oleiro, como a sua obra de barro? Indigar ao Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Só até aqui, meu irmão. Queridos amados ouvintes, nós entendemos que a história de Jeremias, nós vamos ver que estamos falando do povo de Israel, no tempo em que Jeremias é levantado para profetizar ao povo de Israel. Nós vamos ver 3 profetas que foi levantado para profetizar, ou que profetizou mais dentro do povo de Israel. O primeiro profeta vai ser por nome de Ezequiel, o segundo profeta vai ser por nome de Daniel, e o terceiro profeta por nome de Jeremias. E a Bíblia diz que Jeremias, no início do seu ministério, ele é chamado com um propósito. Deus chama Jeremias para profetizar dentro do povo de Israel. Só que Jeremias, ele olha para Deus e diz: Senhor, eu não passo de uma criança, Pai. Eu não passo de uma criança, Deus. Aí Deus diz a Jeremias: Jeremias, não dirás que tu é uma criança, porque eu te escolhi desde o ventre da tua mãe para profetizar as nações. E a todos aqueles que eu te mandar, tu irás. E tudo que eu mandar, tu dirás, tu dirás. E não temerás diante dele, porque eu sou contigo. Meus queridos amados ouvintes, nós entramos numa parte muito conhecida do povo de Deus, da igreja, o versículo 18 de Jeremias, que fala o vaso do oleiro, onde Jeremias ele desce à casa do oleiro, porque o Senhor manda que ele desça. Jeremias desce à casa do oleiro, porque lá eu irei falar contigo, lá eu irei conversar contigo, e lá eu irei te mostrar algo. Aí quando Jeremias desce, irmão, a Bíblia diz que o oleiro está fazendo está com vaso sobre uma roda, ou sobre uma madeira, sobre uma olaria. E Jeremias ele começa a observar o oleiro. Ele começa a observar, quando ele desce, ele começa a observar o que o oleiro estava fazendo, porque Jeremias desce para observar. E quando Jeremias está observando, a Bíblia diz que o vaso que estava na mão do oleiro, ele se quebra, ele se estraga e cai no chão. Mas a Bíblia diz que o oleiro torna a pegar o vaso. Eu já quero trazer um tema para o seu coração: Deus não despreza o vaso, ou seja, Deus não rejeita o vaso. E o vaso se quebra. A Bíblia diz que o oleiro torna a fazer dele outro conforme aquele que se quebrou. Mas, irmão Wellington, o que você quer falar com isso? Nós vamos ver mais embaixo que quando o oleiro termina de fazer, ele começa a falar: Assim como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Deus estava trazendo aquela revelação ao povo de Israel. Porque nós sabemos, na época de Joaquim e de Joacanias, o povo de Israel está vivendo uma vida errante. Joaquim, rei de Jerusalém, Joaconias, primo de Joaquim, rei de Judá. E ali estava o pecado entre o povo. O rei estava errando, adorando a Baal, a Azera, adorando a falsos deuses. E assim o povo sucessivamente, porque o líder estava dando testemunho errado. E assim toda a congregação, todo o povo estava errando. E a Bíblia diz que Deus ele vai levantar quem? Vai levantar Nabucodonosor, e o rei da Síria, para prender Judá em cativo e Jerusalém.
E ali eles passam 7 anos em aperto. Eles passam 7 anos em sofrimento, em meio a um cativo, em meio a causa, em meio a dor, em meio a sofrimento. Nós vamos entender que quando o povo de Israel estava no Egito, o povo de Israel estava no sofrimento por Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus cuidava do povo de Israel. A Bíblia diz que Deus estava no culto que o povo de Israel prestava a Deus. A Bíblia diz que Deus consolava o povo de Israel porque havia uma promessa da terra prometida. E precisa ter dor, precisa ter sofrimento, porque há processo para aquilo que Deus propôs sobre mim e sobre a sua vida. E havia dor, havia sofrimento. E o povo de Israel sai do Egito após muito tempo para ir caminho à terra prometida. E a Bíblia diz que o povo de Israel no deserto, Deus mandava fogo, chama de fogo à noite, nuvem, e também de dia para o sol, para o povo sombrear o povo, e de noite morde o frio. Quer dizer que Deus cuidava do povo, mas a Bíblia diz que quando o povo andava mais, o povo errava. A certa feita, Moisés sobe para buscar a Deus. E a Bíblia diz que Arão fica com o povo, e Arão vai fazer agora, pegar todos os utensílios, pulseira, anel, o que seja, para fazer um bezerro de ouro para o povo adorar. Ou seja, o povo estava a todo momento adorando a Deus e pecando. Mas era uma caminhada, era um certo tempo para chegar onde Deus queria que chegasse. E a Bíblia diz que por esse tanto erro, por tanto pecado, por tanta falha, a Bíblia diz que nessa época dos reis, porque nós estávamos vivendo ainda tempos de líder, depois vai vir o tempo de juízes, que a Bíblia diz que é arnaquia e monarquia, arnaquia juízes, monarquia reis. E o rei Joaquim vai estar por líder do povo. E a Bíblia diz que esse rei, ele estava por líder do povo, mas estava errando, estava fora da direção de Deus. E Deus levanta o seu inimigo, Nabucodonosor, para poder destruir a grande Babilônia. A Bíblia diz que o muro fendia de fogo, a cidade foi destruída, os muros enormes de Jerusalém foi destruído. E a Bíblia diz que ali o povo é levado em cativo. Após 7 anos é que o povo vai ser liberto por meio dos persas. A Bíblia diz que vai levantar um império por nome de Medos Persas. E ali o povo vai ser liberto por aquele império. Medos Persas vai libertar o povo e trazer o povo a reconstruir, onde Ageu vai falar a reconstruição do templo, o profeta do templo. Ageu vai profetizar pós-exílio babilônico. E ali o povo vai voltar a reconstruir o templo, a reconstruir a casa do Senhor, a reconstruir o templo que Salomão ele tinha reconstruído na época em qual seu pai morre e ele começa a reinar. E o povo de Israel agora vai reconstruir o templo para adoração. E a Bíblia relata que nessa época, aqui no livro de Jeremias, não fugindo, Jeremias ele desce à casa do oleiro para ver. E é a casa de Israel que Deus estava mostrando ao próprio Jeremias. Mas nós vamos observar que o oleiro ele não desistiu do vaso. O vaso quebrou, o vaso rachou. Mas o oleiro ele não desistiu do vaso. O oleiro torna a fazer dele outro vaso. Eu quero dizer para você, eu não sei o momento que você está vivendo nessa época. Eu não sei se você está num momento difícil, a qual está passando por aperto, está passando por sofrimento, por calúnia, por perseguições, ou por luta ou prova. Mas eu quero dizer para você que em meio à prova, à luta, à angústia, a desprezo, Deus ele não rejeita o vaso. E qual é, irmão Wellington, um vaso quando está quebrado? É quando o vaso ele está angustiado, é quando o vaso está triste, é quando o vaso está a ponto de desistir do caminho do Senhor. É ali que o vaso começa a se quebrar. Mas o oleiro, eu entendo aqui que o oleiro ele não despreza, porque eu não vejo em nenhuma das vezes que o povo de Israel caminhava, Deus desprezando o povo de Israel, dizendo que não queria mais o povo de Israel. Ao contrário, Deus refazia a obra no povo de Israel. Deus refaz a obra nas nossas vidas, mas Deus não os despreza, não os joga no lixo. Por mais que Deus seja justiça e amor, mas Deus ele tem um grande cuidado com o vaso. Deus tem um grande cuidado com a tua vida. Deus tem um grande amor com a tua vida. Porque a Bíblia diz que pode uma mãe esquecer do filho que amamenta, mas Deus nunca esqueceu de mim e de você. Deus tem uma obra na minha, na sua vida.
talvez por a obra que Deus tem, por um momento da prova que o diabo tem proposto sobre a tua vida, os dados, as tribulações, tu tenha se quebrado, tu tenha se rachado, e tu pensas que Deus o desprezou, Deus o esqueceu. Deus não esquece daquele filho a qual ele o ama, a qual ele o cuida. Deus refaz outro vaso. Deus está refazendo um vaso novo na tua vida. Deus está trazendo avivamento, está trazendo renovo, força para a tua vida e para o teu ministério. Não é tempo de parar, mas é tempo de prosseguir, é tempo de caminhar. Porque a Bíblia diz que Jeremias ele pensou em parar. Quando ele viu que a luta estava muito grande, quando ele viu que a prova estava muito grande, ele pensou em parar. Mas Jeremias não pode parar mais, porque o meu sangue ele corre até nas tuas veias. Nós não podemos mais parar, meu irmão. Deus tem uma obra nas nossas vidas. Por mais que o diabo ele trabalhe, por mais que o diabo planeje, ele não vai conseguir parar. Porque Deus ele começa a refazer o vaso. Ele começa a retransformar o vaso, transforma as brechas, fecha a brecha, fecha tudo. Mas Deus não despreza você. Você crê? Em nome de Jesus, fica essa palavra. Deus não despreza o vaso. Deus ele torna fazer dele outro vaso para a glória dele. Amém. Ficam com Deus e uma boa tarde.